Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um podcast. Hoje eu tenho um convidado especial, é uma figura pública, é alguém importante aqui para a cidade de Barueri. Eu estou aqui com o meu amigo, o vereador Levi. Tudo bem, meu irmão? Como é que você Olá, está? doutor Paulo, tudo Tudo bom? bem? Muito prazer, muito obrigado Bem-vindo à aí. nossa casa. Agradeço primeiramente pelo convite, né, de estar aqui, de estar conhecendo aqui o espaço, muito bacana. E obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui. Tamo junto. Que Muito honra feliz. recebê-lo aqui, para que você possa compartilhar aqui alguns insights importantes, né? Afinal, para quem está nos acompanhando, você tem uma longa trajetória política e não é só isso. Você tem o DNA, né? O seu Isso. pai era alguém que foi alguém que trouxe isso, né, dentro da sua casa. Ele tem uma história bonita que você vai contar. Tem os feitos, tem os desafios também, né? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Então, vamos compartilhar esse Vamos. podcast que está recheado de novidade e informação. Então, continua com a gente aí que você que busca entender um pouquinho mais do cenário político, ou de repente um dia se colocar na posição de um candidato, esse é o melhor lugar para você entender essas coisas e a história e a trajetória de vida do meu amigo Levi aqui. Meu amigo, vou começar perguntando para você o que te fez entrar nesse cargo público e colocar o seu rosto, né, disponível para a população. Doutor Paulo, bom, primeiramente, né, você já adiantou um pouquinho aqui, eu tenho DNA político, né? Na verdade, eu venho de uma família política, meu avô, né, lá na cidade de Porã, no Paraná, foi vereador, Aham. né, por 4 mandatos, enfim. Meu pai vem para São Paulo, depois do falecimento dele, infelizmente, né, muito precoce, inclusive. E aí meu pai vem para São Paulo, né, enfim, começa a vida dele aqui, ainda jovem, né? E, bom, aos 18 anos, né, começa ali em São Paulo trabalhar, mas trabalhar como pintor, né? Trabalhava em indústrias, enfim. É, e ali ele conhece minha mãe, né? E eles casam, enfim, e vão morar, né, de aluguel a princípio. Logo em seguida, compra um terreno numa Uhum. área hoje conhecida como Parque Imperial. Era a Fazenda Recreio, né? Essa fazenda ela foi loteada e ali ele compra o primeiro lote de terreno dele. Há quantos anos atrás? Isso há 43 anos atrás. 43 anos. 43 anos atrás. E ele faz 2 cômodos, um banheiro, justamente para poder trazer a família, sair do aluguel. Só que assim, era um local ainda que estava iniciando, então você não tinha asfalto, você não tinha água, você não tinha luz, você não tinha uma linha de ônibus, e era inclusive tudo muito longe, né? Para se fazer. A família chama ele de doido, né? Como que você leva a sua família para um lugar desse, sem estrutura, sem infraestrutura nenhuma? Sim. Enfim, e ali começa a trajetória dele, né, Já do tinha meu os pai. filhos? Já tinha os Já tinha os filhos, filhos? era minhas 2 irmãs, Aham. a Lívia e a Ana Paula, né, e eu, éramos em 3, mas tudo pequenininho. Aham. Eu ia completar 1 ano de idade ainda, né, Ah, novinho. era bem novinho. E, enfim, beleza, começa ali então uma trajetória, né, Aham. no hoje Parque Imperial. E assim, as famílias iam chegando nesse loteamento, ele ia abordando essas famílias, ele ia fazendo amizade, ele ia cativando essas pessoas, né? Aham. De uma certa forma. Até então ele não era político. Não, até então não tinha cargo nenhum, Entendi. não tinha. Ele queria ajudar Ele pessoas. queria ajudar pessoas, ele queria poder melhorar o espaço onde ele morava, ele queria buscar recursos, porque realmente estava com a família, pessoas chegando e o bairro sem infraestrutura nenhuma, né? O município, a prefeitura na época, não se chegava a serviço público tão fácil, Aham. né, como é hoje. Então, naquela época era mais dificultoso. E ali ele começa a juntar essas pessoas, ele começa a se mostrar líder. Olha, eu vou na prefeitura, eu vou buscar ver se a gente consegue um cobertor, se a gente Aham. consegue uma cesta básica, eu vou ver se. E ele começa a frequentar a prefeitura, ele começa, né, a rodear ali a Câmara e tudo, até que um dia ele reúne essas pessoas e fala: olha, a gente precisa fazer barulho.
Se a gente não chamar a atenção da prefeitura, a gente não vai ser visto aqui. E assim inicia. Reuniu a galera, foram bater lata lá na porta da prefeitura, né, de Barueri. Na época era o prefeito Furlan, Aham. né? E ali ele chama a atenção do prefeito, né? O prefeito Furlan recebeu ali ele, aquela multidão, né? Pessoas, mulheres com frigideira, com panela, batendo, com crianças, enfim. E o Furlan recebe, né? Quem é essa pessoa que tá aí? Quem é esse louco, né? Que tá aí fazendo esse barulhão todo? E aí, então ali inicia a história do meu pai como uma liderança, porque ele se mostrou ser uma liderança. Mostrou por Furlan todas as dificuldades que o bairro tinha, né? Até que o Furlan visita o bairro em uma reunião oficial, que ele consegue então levar o prefeito, né? Sim, sim. E o prefeito, obviamente, Furlan também político, né? Nato, né? Viu nele uma liderança. Falou, poxa, esse Claro. homem é um líder, né? E o Parque Imperial começa então a sua história, né? E em 1988, então, Furlan faz o convite, falou, Jânio, Aham. você é uma liderança, cara. Você precisa, né, vir candidato, se mostrar, mostrar pro que veio realmente de fato. Você quer ajudar seu povo, então se torna um vereador, né? Venha candidato e assim foi. Ele se candidatou pela primeira vez em 88 e ganhou as eleições, né? Hum. Então, assim, meu pai foi um guerreiro, né? Na verdade, né, assim, no início do Parque Imperial foi muito difícil, né? Porque, como eu falei já, não tinha infraestrutura alguma. E ao mesmo tempo ele tinha um entusiasmo e o entusiasmo dele contagiava as outras pessoas, que ele falava, olha, eu vou transformar esse lugar numa cidade ainda. As pessoas falavam pra ele, "Não, esse cara tá louco, né, meu? Esse Jânio é doido e tal." Mas era o entusiasmo dele, né? Aquela força de vontade que ele tinha de mudar o ambiente, né? Sim. Melhorar a vida das pessoas. E o Parque Imperial, então, passa a ter um vereador. Sim. E esse vereador começa, então, as conquistas, trazer as melhorias para o bairro. Então, a primeira escola, a primeira unidade básica de saúde, a primeira rua asfaltada, o poste de iluminação, tudo. Tudo se iniciou, né? Ali, hoje o bairro, eu tô falando isso porque é bem difícil você ver essa imagem há 40 anos atrás, Sim. sendo o terceiro morador, hoje Aham. a população do Parque Imperial é de 41.136 pessoas. Então nós estávamos falando de um bairro que hoje se transformou exatamente em uma cidade como ele assim desejou lá no passado, né? Então hoje o bairro ele é um bairro muito populoso, Estruturado. é um bairro que Aham. tem toda a infraestrutura Sim. necessária, né? A gente temos ali 10 unidades escolares hoje. Nós temos 4 maternais, sendo uma berçário, né? Somente crianças de 0 a 1 ano. Ali você tem um terminal de ônibus com 13 linhas de ônibus. Você tem ginásio de esporte, você tem escola técnica. Nós temos agora, que recentemente, foi através do meu mandato, foi a lotérica, que foi uma conquista também, Aham. que a gente obteve recentemente. A gente tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Ciência Social, que é muito importante, é um bairro carente, né? E que muitas pessoas precisam, né? De receber o benefício ali do governo federal. E o CRAS faz essa ponte. É um órgão importantíssimo. A gente tem 3 centros comunitários oferecendo, né, cursos para as pessoas, para as crianças, adolescentes, enfim. Cara, é um bairro que hoje nenhuma rua não tem asfalto. Todas as ruas do bairro são asfaltadas, que era a coisa mais difícil, né, para nós na época, porque a gente, no Parque Imperial, como não tinha asfalto, para você sair do bairro, chegar no seu destino, você tinha que sair com 2 calçados ou Uhum. com uma sacola no pé, né, amarrado Sim. no pé ali, para você poder chegar no seu destino bem apresentável. Caso contrário, né, principalmente quando chovia, era uma dificuldade muito grande, era muito difícil. Então, assim, é um orgulho hoje, né, a gente poder estar falando disso hoje, Sim. E, né? e tem uma passagem que eu lembro que você me mostrou, até uma cartilha que você me apresentou lá no seu gabinete,
Que seu pai, eu não sei se já durante o mandado dele ou antes, ele animava o público, né? Ele até se vestia às vezes de palhaço para animar as pessoas. Eu achei um ponto interessante isso, porque isso mostrava um pouco de amor pelas pessoas, né? Muito amor, né? Muito Uhum. amor pelas pessoas, né? Antes, inclusive, dele ser vereador, ele tinha a forma dele de reunir as Aham, pessoas. Ele gostava de sempre estar presente com as pessoas, né? Junto. Então, era muito festeiro também, né? aham, E uma das festas que ele passa a fazer e tomou gosto aquilo, né? aham. De tal forma que, enfim, aquilo ficou cravado e todos os anos ele realizava, né? Que é a festa do Dia das Crianças. Ele literalmente se vestia de palhaço, né, se caracterizava de palhaço, Aham. fazia, né, sacolinhas de doce, a tradicional, né, entregava bala, pirulito, fazia o bolo naquela época para dividir Aham. para aquelas crianças que ali moravam, né? E ele iniciou um caminhãozinho, né? Aham. Aqueles caminhão bem antigo, inclusive, subia, fazia de caminhão de palco, chamava as crianças, aquela brincadeira do ovo, aquela de subir no pau de sebo, de pegar o De porquinho pegar o. com graxa, sabe? Aham. Então ele sempre foi muito festeiro, sempre fez muita festa, e essa festa era, assim, ficou muito marcante para nós, moradores, que eu posso dizer que eu também era morador, mas muita gente lembra do meu pai dessa forma, vestido de palhaço. Eu lembro quando seu pai se vestia de palhaço, né? Jogava bala pra gente. Poxa, era um. E ele saía pelo bairro Aham. primeiro, convidando as crianças, né? Olha, agora vamos pra festa. E aí chegava no ponto, né? As pessoas, as crianças naquela época ia seguindo, né? Ele de caminhão, atrás do caminhão e tal. Aham. E assim, foi momentos maravilhosos. Temos imagens, né, disso. Enfim, temos fotos dele sendo pintado, né? Se caracterizando de palhaço. E é uma festa que, inclusive, aí eu carreguei comigo. Porque Uhum. eu sempre vi meu pai fazendo isso. Eu sempre vi meu pai chegando em outubro ali, mês da criança, né? A movimentação já começava a acontecer, porque tinha uma preparação, né? Antes, Sim. toda uma preparação para a festa. E eu presenciei tudo isso, né? Eu via tudo isso de perto, participava das festas também, inclusive. E hoje, inclusive, é uma das festas que eu realizo que, assim, eu não deixo, de não realizar De não essa fazer. festa, de não fazer. E como é que é o nome do seu pai? Meu pai se chama Jânio Gonçalves. É Jânio o Jânio Gonçalves. Gonçalves. Ô, Ah, é um vereador de 7 mandatos, né, na cidade. Eu falo que é aham. 8, tá? Quem 7 mandatos. 7, oficialmente 7, né? Em Aham. 2004 ele fica fora, né? Ele foi, na época, foi até engraçado isso, porque ele foi o segundo vereador mais votado de Barueri naquela época, em Uhum. 2004, só que devido à questão partidária, que muita gente tem dificuldade de Uhum. entender isso, ele acaba ficando de fora. Por quê? Uhum. O PMDB naquela época fez uma cadeira e a pessoa mais votada na época foi o Luciano Menezes. Ele foi o mais votado também de Barueri. Então, como o PMDB só fez uma cadeira, o Sim. Luciano, no mesmo partido, foi o mais votado de Barueri. Meu pai em segundo, como só fez uma cadeira, o Luciano assume, meu pai fica de fora, né? E isso deixou ele muito triste. Foi bem difícil. A Uhum. vida do meu pai é pública, né? Sempre gostou, né? E o cargo para ele era importante, né? Ele sabia disso. Ficou muito triste na época, óbvio, no comecinho ali. Mas depois ele pegou o fôlego e falou: não, eu vou vir de novo, né? Não posso desistir assim, né? Baixar a cabeça, né? Enfim, as pessoas falavam para ele: Jânio, você é um guerreiro, cara. E não se sente tá derrotado porque, na verdade, você foi muito bem votado. Foi mais de 3.800 votos na época. Uhum. Então você foi muito bem votado e vai ter outras oportunidades, vai vir. Você tem que estar preparado para vir, né? E aí ele novamente vem candidato em 2008 e aí sim se elege vereador e aí o mais votado da história de Barueri, que é um marco, né? Acho que dificilmente alguém vai bater essa marca, porque foram 8.500 votos na época. Uhum.
em termos de percentual, ele foi o vereador mais votado do Brasil, inclusive. Uau. Teve um instituto que na época homenageou ele com medalha, inclusive, medalha Tiradentes, porque foi foi o vereador mais votado em termos de percentual da história do Brasil, entendeu? Uhum. Então, assim, então Deus retribuiu para ele tudo aquilo que ele, né, Que ele um dia um dia almejou almejou, né? e que foi, assim, às vezes a gente não entende, né, o passo que Deus dá com a gente, mas às vezes a gente precisa recuar um pouco, Deus precisa tirar de você para você, Precisa de um tempo, né? precisa de um De uma tempo, né? metamorfose. Exatamente. E aí isso aconteceu, cara. E depois disso vieram mais 2 eleições e as outras 2 também, sempre o mais votado da história, né, de Barueri. E então, assim, eu tenho comigo esse DNA que você falou, né, no É o começo da DNA. entrevista, que é o E DNA. como é que foi essa Isso, transição? Como é que isso foi para você? Os irmãos também tiveram interesse? Você é o único da casa, o José do Egito? não, na verdade, por parte de mãe, nós somos em 4 irmãos, Aham. né? Meu pai tem mais 2 filhas fora do casamento, enfim. Mas em casa nós somos em 4. E aí foi realmente um pouco complicado, porque Aham. todos são participativos na campanha, né? Sim. Na eleição e tal. A minha irmã mais velha, a Lívia, tinha uma participação também, né? Bem ali nos bastidores, mas tinha, porque Sim. ela fazia, né? Controle da campanha, fazia toda uma situação, Aham. ajudava, né? De certa forma. E quando meu pai começa a dar sinais de que ele, olha, eu vou parar e tal, e eu olhando Preciso de um aquilo, sucessor. eu preciso, né, preciso de um tempo e tal. E aí foi engraçado porque eu sempre tive ao lado do meu pai, né? Eu sempre gostei, na verdade, da política, de estar junto, de estar envolvido. Tanto que na época, antes de ele tomar a decisão, Sim. eu estava conselheiro tutelar. Eu fui conselheiro tutelar na cidade de Barueri por 2 mandatos, né? Eram mandatos de 4 anos. E eu estava no segundo ano do segundo mandato, quando ele toma essa decisão. E aí meu pai tomou essa decisão de não vir mais. Eu falei, puxa vida, mas eu preciso ter o apoio da minha família, né? Porque Uhum. sem a família, cara, eu já saio, né, em Desvantagem. desvantagem. Agora, se eu tenho a família do meu lado, poxa, Sim. né, eu tenho certeza que, independente do resultado, eu tô junto com a Sim. família tá junto comigo, né? E aí eu tive uma conversa realmente dentro de casa, falei, olha, gente, o pai, né, conversou, falou que não quer vir mais candidato e tal. E eu tenho esse desejo, né, de poder substituir ele, vocês sabem disso, eu sempre tive junto, né, enfim. Mas, Lívia, eu sei que você também sempre gostou, as pessoas cogitam seu nome, né, é, e o que que você acha, né, disso e tal? Eu tô aqui pra ouvir porque ela, irmão, é, a gente sabe, né, que você sempre quis, sempre gostou da política, sempre teve junto. Eu gosto da política também, mas assim, longe de mim, eu não tenho essa paciência, não é pra mim isso, né, e tal. Uhum. Enfim, então a gente entrou ali num acordo, né, e todos, né, acordaram em que fosse eu, né, que desse continuidade, porque assim, a gente tá falando de um legado, né, Sim. inclusive. Porque a história do meu pai é muito pesada, tipo, em termos de como político, né? Ele trabalhou muito, ele fez muita coisa, ele realizou muitas coisas, ele conquistou muitas coisas, né? Sim. Ajudou muitas pessoas. Então, até substituir ele era bem difícil, né? Sim, com certeza. Seria difícil, obviamente. E assim a gente decidiu, né? Eu estava, então, conselheiro tutelar no segundo ano, segundo mandato. Quando ele toma essa decisão, eu falo, então, pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um afastamento aqui do conselho, eu vou entregar o meu mandato de conselheiro 2 anos antes de vencer o mandato, o segundo mandato. E eu falei, eu vou ficar com você aqui no gabinete, né? Vou estar mais próximo. Sim. E foi isso que eu fiz. Tomei a decisão, entreguei o cargo de conselheiro e já comecei ali, né? Acompanhar mais as sessões de Câmara, estar mais perto.
se comecei, interessando, né? comecei a me interagir mais sobre os assuntos, enfim. Mas com aquele desejo, vou entrar, vou ganhar, cara. Vou, né? Deus vai me abençoar. Eu quero muito poder substituir meu pai, Aham. enfim. E ali E deu eu certo de primeira? deu certo De primeira? de É primeira, mesmo? sim. Sim, meu pai é o único vereador, inclusive. Eu sou filho de vereador, né? E nós temos mais outros vários Uhum. filhos de vereadores que também tentaram, também, né, quiseram poder dar continuidade na história do pai, mas em Barueri ninguém conseguiu esse feito, né? Uhum. Nenhum vereador conseguiu eleger o seu sucessor, seu filho, Uau, tem esse né? dado então. Tem esse dado A também, força dele é interessante, forte. que A força dele é forte. Tamanho da força dele, né? tamanho da força dele, então ele consegue, né? Porque liderança é isso, né, cara? Você foi um líder político legal. Sim. Você conseguiu dar continuidade aí, conseguiu, né, passar aí esse legado para que Adiante. alguém desse continuidade? Não, não consegui. Poxa, alguma coisa falhou. Mas quando você consegue isso, tipo assim, para quem é político, poxa, é legal passar isso para alguém, Uhum. que alguém vai dar continuidade nisso, né, nessa história toda. Com E isso certeza. aconteceu, né? Eu vim candidato em 2020, tive 3.219 votos na época, 2020. em 2020, E assim, foi muito legal, porque era o início de uma trajetória, né, de uma continuidade de uma linda história, né? Uhum. E que a gente vem dando continuidade hoje com o maior, assim, respeito, primeiramente, Uhum. né? Sempre lembrando do passado, sempre colocando tudo isso, né? Todas as decisões que Sim. eu tomo hoje é baseada nesse passado, né, cara? Eu não posso Ele, errar, entendeu? ele faleceu quando? Não, não Tá faleceu, vivo? não, tá Olha vivo. só, meu Deus. Bola fora. Não, fica tranquilo, ele Seu tá pai tá vivo, vivo. tá vivíssimo Olha, da eu vida. falando. É um cara que gosta muito de política, Quantos né? anos ele tem? Tá com 72 anos. 72 setenta anos. e dois É participativo ainda na política, gosta, né, da Ele não fica política. parado em casa. Não fica. Ele é um cara. Assim, hoje, ele tomou a decisão, depois que ele deixou Aham. a política, assim, o cargo, né, na verdade, porque a política não sai da pessoa de jeito Sim. nenhum. Ele foi morar no Piauí, né? Ele tem Aham. se relacionou com uma piauense, né? E aí, enfim, tomou a decisão. E até foi bom para ele, porque realmente você sai da política, mas a política não sai de você e as pessoas continuam ali, né? Aham. Pedindo. Se vê ele, fala: Nossa, Jane, preciso de você. Acha que ele é vereador ainda, né? As pessoas às vezes não é muito atenciosa nessa questão política e acha que ele é vereador ainda e Aham. tal. E assim, a saída dele pra lá fez bem pra ele. É outros ares, é outro bem diferente, obviamente. E também pra mim, porque eu sozinho, eu comecei, eu tô caminhando sozinho, né? Lógico, sempre consultando o oráculo, né? Quando necessita. Você às vezes precisa consultar ele para umas Às vezes, decisões mais apertadas. às vezes precisa consultar, saber a opinião A dele, o que que opinião, ele acha e tal. tal. Que bom. Mas eu estando aqui também sozinho, Sim. assim, eu começo a me articular da minha forma, porque lógico, eu não vou ser meu pai, não vou ser o Jânio. O Jânio é uma pessoa única, é uma pessoa exclusiva, com as suas características, com as suas lutas, com as suas conquistas, né? E eu Sim. tenho que poder seguir meu caminho, E até tendo. falando nisso, vereador, você ganhou o primeiro e agora o segundo. E com certeza isso vem muito mais agora da sua identidade, né? Sua identidade que as pessoas elas mostraram interesse, imagino que pelo que você tem feito. Como é que está sendo essa trajetória política? O que que você encontrou aí de desafios que você solucionou para as pessoas? Olha, foi muito importante para mim aí esse tempo, como eu falei, Aham. né? Meu primeiro mandato foi muito bacana. A gente trouxe conquistas para o bairro, conquistas que foram ali propostas de campanha, né? Que a gente normalmente traça um plano, né? Para que você vai fazer nesses 4 anos se você efetivamente ganhar? Olha, eu pretendo
executar isso. Eu pretendo lutar, né, para que seja conquistado isso. E então eu fiz, né, alguns compromissos com meu bairro que eu moro, inclusive até hoje, Uhum. né, tenho um carinho enorme, nascido e criado lá. Nós tínhamos uma dificuldade que era a questão da lotérica. Meu pai lutou muito por esse benefício e ele não chegava, ele nunca chegou, na verdade, né? Então Uhum. a lotérica foi algo que marcou mais para mim, Uhum. dessas benfeitorias que aconteceram, a lotérica foi a que mais marcou. Por quê? Porque ela não depende do município, né? Na verdade, é um órgão federal. A liberação ela vem da Caixa Econômica Federal e então não tem uma indicação do vereador, não tem o prefeito querendo que se instale, que normalmente não, essa autorização não vem da prefeitura, vem da Caixa Econômica Federal lá em Brasília. E como estava travada essa situação, eu, Uhum. né, falei, gente, eu preciso de um caminho. E até que então eu vou para Brasília através de um deputado federal que se compromete, né, a me ajudar nessa questão. E assim foi. Eu fui para Brasília, despachei com o vice-presidente na Caixa Econômica Federal, falando todas as questões, né, do bairro, as dificuldades que o bairro tinha. Nós moramos, o Parque Imperial fica a 10 quilômetros do centro de Barueri. Então, Uhum. para você chegar até o centro, são 10 quilômetros. É um bairro Sim. distante, né, do extremo da cidade. O bairro é muito populoso. Eu tive que passar o resumo para ele, né? O bairro é grande, bem Uhum. muito populoso, está distante. Enfim, e ali eu despachei, eu coloquei no ofício tudo, as características do bairro, todas as Sim. informações que o bairro tinha. E ele, puxa, eu sentei na mesa e ele falou: olha, infelizmente não cabe uma lotérica nesse bairro, visto que tem 4 lotéricas próximas. Aí foi um banho de água gelada. Eu falei, não, saí lá de Barueri, peguei um avião, vim aqui em Brasília, uma pauta difícil com o presidente, né, da Caixa, e logo ter um retorno assim. Eu falei, não, deputado, aí eu falei, não, não é possível, né? Aí o deputado, calma, não é assim, né? Pra tudo ter um jeito, calma aí, não, sabe como é que é, né, deputado? Aqui a gente precisa ser rápido, né? Não dá pra ficar, né? Tem que ser rápido. Eu falei, deputado, posso me dirigir a palavra ao presidente? Pode, esse aqui é o vereador, esse é o solicitante, inclusive, do pedido. E aí foi, cara, eu falei, seja o que Deus quiser. Eu falei, presidente, o senhor me desculpa, o senhor falou que não cabe uma lotérica nesse bairro, visto que tem 4 lotéricas próximas. E a gente sabe que cada cidade ela tem uma quantidade de lotérica conforme o número de população, certo? Essas 4 lotéricas que o senhor citou, todas elas ficam no município de Osasco. Nós estamos tratando de um bairro que fica dentro do município de Barueri. E havia uma confusão lá. Por que não chegava a lotérica para o Imperial? Porque dessas 4 lotéricas que tem próximo, realmente essas 4 ficam em Osasco. E um dos bairros chama Jardim Imperial. Hum. Então, assim, Houve um equívoco. houve um equívoco. Esse tempo todo houve-se esse equívoco. E ali eu passo para ele, a gente está falando de um município que pertence ao município de Barueri, um bairro que pertence ao município de Barueri, né? A gente somos aí em 41 mil pessoas e tal. Passei todas as características do bairro. Aham. Ele falou assim: "Ó, vamos fazer o seguinte, vereador. Eu mesmo vou fazer essa visita. Sem ser essa semana, a próxima, eu mesmo vou lá fazer essa visita pessoalmente. Para realmente tirar essa Tirar essa limpo, né? dúvida. E assim foi feito. Ele fez a visita, né? Aqui Precisa pegar, atender. Ele fez a visita no bairro e constatou, e logo então deu, né, a notícia, a grande notícia mais esperada para nós, que a lotérica do Parque Imperial iria sair, saiu no edital, foi feito lá a licitação, tudo, e hoje nós estamos lá com a lotérica, a tão sonhada lotérica do Parque Imperial, né? Então, assim, Quando que para foi mim, implantado? foi implantado em 2023. 23, 3 anos atrás. 3 anos atrás. E foi assim, foi Grande feito, hein? no meu primeiro ano de mandato, né? Foi algo assim extraordinário. Além disso, nós tivemos a conquista da pista de caminhada, que era uma luta deste vereador também, Uhum. para que fosse implantado. A gente tem uma rua lá
chamada Cícero Moura Tavares, que é uma rua de mais de quase 3 quilômetros de extensão, e Uhum. ela é bem plana. E nós faz divisa ali com Santana do Parnaíba. Uhum. Então, assim, é uma mata, não tem casa, não tem nada. E a gente, como tem uma calçada, eu falei, gente, aqui cabe muito bem uma. E tem uns lugares que ela vai alargando, né? Poxa, cabe uma pista de caminhada, dá pra colocar aparelho de ginástica pro pessoal fazer uma academia, Sim, sim. fazer um exercício físico, enfim. E deu super certo. Conseguimos essa pista de caminhada ao longo da extensão desses 3 quilômetros. Foi bem Aham. bacana. Que bom, cara. A gente conquistou também o início, né, da obra que começou no meu mandato, que foi uma luta também do meu pai muito grande para se fazer a segunda via de acesso do bairro. O Parque Uhum. Imperial ele só tem uma entrada e uma saída, uma entrada e uma saída. Se você entrar no Parque Imperial, você vai sair pelo mesmo lugar que você entrou. Isso é uma dificuldade para o bairro, a mobilidade, você imagina, né? E Sim. não ter uma outra saída. Como assim? Eu entro e saio pelo mesmo lugar, parecia um condomínio, né? É um condomínio fechado. E aí a gente, então, conquista nesse meu mandato. Tá lá, tá em plena obra, graças a Deus. Vai ser entregue agora no segundo semestre a segunda via de acesso do Parque Imperial, que é Margiano Rodanel. Aham. Vai sair aqui na Ceci. Então a gente vai ter um acesso bem rápido, inclusive, né? Aham. Ao centro de Barueri, a Castelo Branco, ao próprio Tamboré, Muito bom, hein? Em através dessa pouco tempo, saída. né, Em vereador? pouco Pouco tempo. tempo. Tudo isso no primeiro mandato, cara. Primeiro mandato. Sabe Né? uma coisa interessante que você falou aí, que é essa parte do pedido que você fez da lotérica, né? Nós levamos muito não na vida, né? Sim, bastante. Quem tá de fora, às É, vezes não sabe o quantos nãos a gente leva. Quem tá de sim. fora tá acostumado a gente só trazer o resultado e tá tudo certo, mas foi necessário levar muitos nãos ali. E o poder da persistência, né? Então, nessa sua trajetória política e de vida, né? Imagino que você deva ter enfrentado muitos desafios. Tem alguns desafios que você queira compartilhar? Os vários nãos que você já levou, e você falou, não, eu acredito, eu confio, vai dar certo. Porque ali é só você e Deus. Olha, eu partilho isso porque eu não tenho dificuldade nesse assunto, Aham. né? É, a minha infância foi, assim, né, um pouco complicada, diga-se de passagem. É, na minha vida foi tudo muito precoce, né? Aham. Muito tudo. Primeiro beijo, já dirigia, com 12 anos já dirigia, né? Isso, enfim, tudo muito precoce. E uma dessas é, desse, dessa- desse estado meu precoce, Aham. eu acabo tendo contato com a droga, Sim. né? Enfim, aos 13 anos, eu acabei ali com amigos mais velhos, né? Enfim, Uhum. poxa, vamos ali e tal. E eu falei, nossa, né? Mas vocês vão fazer o quê? A gente tava numa festa, né? Enfim, vamos ali, mas vamos ali fazer o quê? Não, a gente vai usar. Uhum. E eu, na hora, né, eu falei, não, não, que isso, longe de mim, droga, né? Meu pai, que meu pai vai pensar, minha mãe, e se descobrirem, Aham. e se eu passar mal, né? Isso começou a passar na minha cabeça. Mas, enfim, não, aqui todo mundo é de maior, fica tranquilo, não vai acontecer nada e tal. E eu acabei, até para aquela coisa, né? Ganhar confiança, né? Das pessoas ali mais velhas e tal, e eu não queria perder aquilo, eu acabei indo, fazendo contato, então, com a droga. Uhum. E eu acabo desenvolvendo, né? A dependência química, Uhum. que foi para mim, assim, um dos, uma das mais difíceis Uhum. na minha vida, esse problema que eu enfrentei, porque chegou um momento assim que eu chorava, porque eu não queria mais. Eu tinha comigo, Deus, não é isso que eu quero, não Uhum. foi para isso, né, que eu
que o senhor me trouxe aqui? Não faz Uhum. sentido isso, né? E eu muitas das vezes chorava, né? Eu não conseguia largar daquilo. E foi através de uma internação, então, que aí eu passo a ter uma eh, contato com a recuperação, de fato, né? Porque aí eu vim descobrir que é uma doença, né? Progressiva, incurável e fatal. Ela leva à morte. Uhum. E existe uma forma de ficar limpo? Existe, né? A gente tem que evitar a primeira dose. A gente não Sim. pode usar. Mas para isso você trabalha muita coisa, seu psicológico, seus Uhum. comportamentos, tudo você tem que mudar, né? A sua amizade, evitar lugares, né? Horários, inclusive, muita coisa tem Uhum. que ser mudada. E eu estava disposto a isso, porque eu não aguentava mais sofrer. Entendi. Estava disposto a isso. E quando eu conheço a recuperação, a clínica, né? Eu começo a entender o problema que eu tenho, eu começo a falar, não, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer e eu quero, né, poder viver sem isso, né? Enfim. Claro. E eu começo então, aos 24 anos, né? Em 2008 eu vou para essa internação e logo em seguida aí sim começa a minha vida. Aos Uhum. 24 anos inicia a minha grande luta, né? Uhum. Onde eu saio da clínica, a primeira coisa que eu vou fazer é terminar uma faculdade que eu tinha iniciado, porque uma Uhum. coisa que eu era levado, né? Era chamado Levi levado. Aham. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi estudar. Isso ninguém tirava né, de mim, porque eu gostava de ir para a escola, inclusive. Sim. E então eu saio da clínica, a primeira coisa que eu faço é terminar uma faculdade de recursos humanos que eu tinha iniciado. Estudei em escola técnica, no Uhum. ITB, fiz 2 anos, 3 anos de curso técnico. Aí realizo, então, saindo da clínica, eu realizo o término dessa faculdade, né, que eu iniciei. Me candidato ao conselho tutelar, aí eu ganho o conselho tutelar, Aham. que é assim, é um cargo muito importante na Sim, sociedade. sim. E eu passo a fazer parte, né, membro atuante da sociedade. Uhum. A minha vida, ela dá um 360 literalmente. Eu começo a cuidar de crianças, adolescentes, começo a ter contato com Uhum. promotores, com juízes, com advogados, com diretores de escola. O ciclo começa a mudar, a coisa começa, né, virar, né? E eu parto para fazer faculdade de direito, que sempre foi um desejo meu de fazer curso de direito. Sim. E aí eu inicio ali, ainda conselheiro, consigo me formar, sou bacharel hoje em direito, fiz na Unifiel, Uau. Campus Narciso, né? Que foi uma escola muito boa para mim. E aí vem a grande oportunidade de substituir meu pai. E hoje eu Sim. tô aqui, sabe? E, e, e esse foi um deserto que você passou por longos anos, né? Essa Foi. parte da dependência. Eu não fui dependente químico, mas eu já fui dependente de um remédio de tarja preta, porque eu tinha síndrome do pânico e tive por 10 anos. Quando você fala assim, eu não queria estar, mas estava, né? Não desejava, mas não tinha o que fazer. Eu trago essa referência para mim, claro que numa proporção completamente diferente, mas não deixou de ser uma dependência. E existe um deserto. E por mais que existam tratamentos e coisas aí medicinais, a gente sabe que vem muito mais da pessoa dela querer realmente mudar. Sem dúvida. Então, isso imagino que você deve ter buscado uma força. Sabe o filme do Batman, quando ele fica preso lá na cela, debaixo da terra? Então, Sim. aquela parte me chama muita atenção do Batman, porque ele tem que se reinventar ali, não tem o que ele fazer, ele tem que se reinventar, e teve que se reinventar. E hoje existem muitas pessoas que estão passando por esse deserto, né? E qual que é o conselho que você passaria para essa pessoa que está se reinventando de repente? Olha, eu desejo primeiramente que ela tenha o desejo. Acho Uhum. que o desejo é o fundamental. Acho que é a força que a gente tira de dentro da gente. Porque muitas das vezes a gente tem pessoas em volta, tem a família que quer ajudar, que quer estender a Aham. mão. E muitas das vezes a pessoa não quer. Sim. Esse é o lance, porque eu, assim, antes de eu tomar a
a decisão, de eu ter aquele desejo de que realmente eu queria me livrar daquilo, eu tive muita ajuda da minha família. Me levaram um psicólogo, um psiquiatra, Uhum. toma medicação, me leva num médico, me leva na igreja. Mas eu não tinha o desejo de parar, eu não queria parar. As pessoas queriam que eu parasse de usar, mas eu não queria, né? Uhum. A partir do momento que eu tomo a decisão, que eu tenho aquele desejo de falar, não, eu quero mudar, e aí vem ajuda. Lógico, a família ajuda, sem dúvida nenhuma. E foi esse desejo, esse despertar que fez com que eu, através também da ajuda de profissionais, conseguisse me libertar. Foi difícil? Foi muito difícil. Então, assim, eu falo para essa pessoa que ela tem que ter o desejo. Primeiro, Uhum. tem que vir dela, né? Ninguém faz por você. Se você não fizer por você mesmo, que é uma Uhum. decisão que só você pode tomar, Uhum. né? A droga tá aí, em todo lugar, né? Uhum. Eu tenho problema com dependência química. Tem gente que tem problema com álcool, por exemplo. Eu não tenho problema com álcool, não bebo faz anos já. É, E o álcool tá aí, com toda Sim. esquina, todo lugar que você vai tem. Então, assim, se você realmente não sentiu o desejo, ninguém vai fazer você parar. Você pode até dar um tempo, mas parar você não vai. Até que Uhum. você tenha o desejo. Não, eu quero me libertar disso, isso está me fazendo mal, né? Eu quero poder viver, né, sem ter que depender de uma droga, de um remédio, que também é uma droga, Uhum. né? Sem ter que tomar uma dose de álcool. Eu não quero isso. Se a gente não tem esse desejo, fica Sim, difícil, né? é muito mais desafiador. É, Então, para quem está passando por isso, saiba, primeiro você tem que desejar, querer encontrar essa força interna, porque é isso que vai te fazer realmente acessar a cura e acessar grandes feitos. Então, um grande feito que você teve, meu amigo, é ocupar, né, o posto que seu pai ocupava antes e sim. assumir essa posição depois desse deserto. Houve aí, depois da tempestade, sempre há um sol, né? Sempre Sempre tem há um um sol depois sol. da tempestade. É. E se tornou, imagino que se tornou um pai de família e um homem honrado. E depois desse deserto, hoje, você quer falar um pouquinho do lado da família, o seu lado Ah, dos claro. filhos, esposa? Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, né, Andréia. A gente está juntos aí 26 anos, né, que a gente está juntos. Temos dois filhos maravilhosos, Levi e Beatriz. Levi tem 15, a Beatriz tem 13. Aham, Né, a gente tem a nossa casa, graças a Deus. É, A Andréia é minha companheira de aham. muito longas datas que eu falo, porque a gente iniciou aí, eu tinha 16, ela tinha 15 anos. A gente Ah, namora 10 anos, né? A ela gente te fica acompanhou juntos então, até no deserto. até no deserto. Aham, É uma pessoa que viveu comigo, né? sim. Todos os problemas. Uau, Ela guerreira, hein? guerreira, não. Guerreira, isso Essa aí. foi fiel mesmo ali, né? Passou comigo a dificuldade e foi muito louco porque quando chegou o dia de tomar a decisão de ir para uma. Eu não sabia nem na verdade para onde eu ia. Só sei que meu pai chegou um dia e falou: Olha, eu tenho um lugar para você e eu tinha tomado a decisão. Deus, agora eu quero. Eu quero. Foi isso que aconteceu comigo. Eu quero. Me ajuda. Eu vi uma voz, cara, falava dentro de mim. Falou assim: Ó, só que agora é do meu jeito. Porque sempre era do meu jeito. E do Aham, meu jeito nunca deu certo. Eu não conseguia, porque era do meu jeito. E aí essa voz falou pra mim, só que agora é do meu jeito. aham. E nesse dia, então, né, meu pai chega, que Deus faz tudo perfeito. Meu pai chega nesse dia e fala, ó, tem um lugar pra você ir e tal, você vai melhorar, eu tenho certeza disso, que você vai se livrar disso e tal. Eu falei, pai, pra qualquer lugar, mas me leva. E nesse dia minha esposa, né, a Andréia, tava junto comigo em casa. Reuniram a família todo lá, todo mundo que, né, vamos fazer com que ele se conscientize que ele precisa. Só que eu já estava conscientizado, não precisou de nada. E aí eu lembro que eu falei pra ela, falei, olha, só faz o seguinte, meu, só peço um favor pra você, só me espera. Vou te fazer muito feliz ainda. Foi exatamente isso que eu falei pra ela. Então foi aí eu vou pra clínica, fico 6 meses, né? E aí eu volto e a nossa história começa junto, né?
Nossa Ela te história esperou. inicia, ela me esperou, né? E depois de 10 anos ela ficou grávida, a gente foi morar juntos, enfim. E estamos juntos aí até hoje, né? Uau. Eu tô com 42 anos, né? Ela tá com 41. Como eu falei, a gente tem a nossa casa, né? Sim. Tem nossos filhos. Meu filho já tá no primeiro ano colegial. Aham. Minha outra filha tá no 8º ano. É uma festa, né? Eu cheguei em casa, cheguei ontem quase meia-noite, eles iam falar da prova que eles fizeram e tal. Pai, eu não fui muito bem em matemática. Eu falei, filha, isso acontece, né? É assim mesmo, mas assim, só estudar um pouco mais nas suas dificuldades que você teve aí, eu tenho certeza que você vai. Então, é assim, muito prazeroso, cara, hoje. Porque Uau. assim, foi muito difícil realmente, né? Não Uhum. foi fácil. A gente encontra muitos nãos, como você falou, hoje encontrei vários nãos, né? Devido a essa minha situação, quando meu pai fala, olha, não vou vir mais, e eu falei, bom, eu me coloquei à disposição de vir candidato, teve gente, amigos nossos ali, até assessores, inclusive, que falaram, olha, se for o Jânio eu apoio, mas o Levi eu não apoio. Uhum. Justamente porque é, me julgaram, Por né? causa do histórico. Pelo aquele meu passado Sim. recente. Só que eu tinha uma força dentro de mim que falava, vai, que eu tô contigo, né? Sim. E vai dar certo. E deu certo. E muitas pessoas falam, não, se for o Levi, eu não apoio, sabe? Então, os nãos, a gente tem, com certeza, e Muito, né? recebe muito até das pessoas mais próximas de você, inclusive. Né? Mas isso não fez com que eu desistisse, né? Do meu objetivo, do meu sonho de poder substituir Uhum. meu pai. E aí agora a gente passa a sonhar, né? Mais, sem dúvida nenhuma. A Com gente certeza. tem desejos, obviamente, que eu acho que é tudo no seu Sim, sim. tempo, né? Com Também. certeza. É, E Levi, então você teve um passado que você teve que se reinventar, tem um legado do seu pai, tem a jornada do herói que a gente fala, né? A jornada do herói é a gente, por um momento a gente passa um desafio, por outro momento a gente consegue a glória, né? Dentro daquilo que a gente está sim. perseguindo. E hoje, o que que você busca? Quais são as suas pretensões, seja na política ou seja na vida como pai, empresário? Olha, bom, estou vereador, né? Estou no meu segundo ano de mandato. Uhum. Inclusive fui reeleito aí nesse segundo mandato com 1.000 votos a mais do que na primeira eleição. Então, sinal que a coisa vem dando certo, vem funcionando, né? A gente está mostrando para o que veio realmente. Não é só o filhinho do vereador, né? Não, a Uhum. gente também procurou fazer e vem fazendo, né? Eu tenho um escritório no bairro onde eu atendo todas as quintas-feiras presencialmente. A pessoa que quer falar comigo, ela vai lá, não precisa agendar, né? Ela chega lá e vai ter, lógico, obviamente, outra pessoa para falar, então ela vai ser a segunda, enfim, assim por Uhum. diante. Mas eu atendo, eu tenho esse compromisso com a população de atender no meu escritório toda quinta-feira a partir das 9 horas da manhã e toda terça na Câmara Municipal a partir das 15, né? Então, estou vereador, estou atuando aí, que inclusive quarta-feira agora tivemos a inauguração de uma linha de ônibus importantíssima para o bairro, que é É? uma luta de um tempo já que vinha, né? E ela aconteceu então no dia de quarta-feira. Foi muitas Aham. reuniões com a empresa, com o diretor de transporte, com o secretário de mobilidade urbana e até mesmo com o próprio prefeito para que essa linha fosse implantada. É uma linha nova, ela sai do Parque Imperial, passa pelo Jardim Mutinga, Santa Cecília e aí o grande feito, a gente consegue fazer com que ela vá pela Castelo Branco direto Sim. pro HMB, Francisco Moran. Então, assim, como o bairro, como eu falei, né, é muito distante, né? São 10 quilômetros de ônibus, isso se transforma em 1h30 ou até Uhum. mais, né, de deslocamento. Então, essa linha ela foi pensada justamente assim, foi bem traçada para que ela fosse ligada os bairros, né, Parque Imperial, Jardim Mutinga e Santa Cecília, a Barueri de uma forma mais rápida. Uhum. Então, a forma mais rápida via Castelo Branco.
É um feito, na verdade, porque assim, como eu falei, já se pensava muito tempo, né, a respeito disso, e a Sim, gente conseguiu então essa inauguração dessa linha quarta-feira. A gente está muito feliz, o bairro também muito bom. está muito feliz por isso. E eu procuro, doutor Paulo, dar o meu melhor, entendeu? Em tudo que eu faço. Então, eu estou vereador hoje, eu me empenho ao máximo para entregar o máximo, para conquistar o máximo de coisas possíveis. Porque assim, eu estou vereador, amanhã, o dia de amanhã, eu não sei, né? Então eu procuro fazer o meu Fazer melhor o melhor hoje, hoje. Amanhã tá não existe, certo? né? Amanhã não existe, É. né? Essa questão da dependência química que a gente tratou aí, nós temos um dilema que é o só por hoje. Só por hoje, irmão. Poxa, mas só por hoje, só por hoje eu não vou usar. Não é só por hoje. Então quer dizer que amanhã você vai. Não, mãe, amanhã nem existe ainda, porque não chegou, cara, né? Vamos pensar no hoje, né? Então, só por hoje. O lema de só por hoje Aham. faz com que você não tenha que se pensar, porra, nunca mais eu vou fazer tal coisa. Não, nunca mais é muito tempo, amigo. Faz só Cara, por hoje. esse só por hoje é um código muito, muito importante. Eu estava ouvindo uns vídeos essa semana sobre isso. Quando a gente vai treinar, por exemplo, treinar e até trabalhar, até fazer o que precisa ser feito, o corpo ele pede o quê? Ele pede conforto, ele pede Claro. descanso. E assim, e aí a gente tem que falar, não, é só hoje. Só hoje, só mais uma vez. E aí você vai treinar ou você vai movimentar o negócio. É engraçado porque todo mundo imagina que a gente começa com energia. Eu não conheço a pessoa que acorda dando saltos e pulos, fala, nossa, eu vou pra Vou pra academia, academia, que eu gostoso. vou, né, levantar um povo, vou ganhar essa política. Sim, não. Mas se você fazer, não, só hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso. É um dia de cada vez, né? Aham. Vamos tratar um dia de cada vez. E eu trato um dia de cada vez, então, né? E o que há de vir, lógico, a gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem projetos, né? Obviamente. Mas o cargo, né, político, ele não depende somente do seu querer, da sua Uhum. vontade. Depende de N fatores, inclusive da vontade pública, né? Uhum. Então, assim, para você ter, eu tenho comigo que para você ter a aprovação popular, a aprovação das pessoas, do povo, você precisa entregar hoje. Sim, Todos os dias você tem que entregar um todo dia. pouquinho, né? Eu estou no cargo de vereador 4 anos, cara. 4 anos. Então eu tenho que fazer o meu melhor esses 4 anos, não é querer chegar nos 6 meses antes da eleição. Tô aqui, povo, tal, tal, tal. Não, gente, é todos os dias. Diária. Política se faz todos os dias. E quando chega o período eleitoral, as pessoas já te conhecem, as pessoas já sabem o que você fez, qual foi a sua luta, o que você vem fazendo, né? Sim. Então eu me dedico assim, eh, profundamente, né, no cargo, né, me envolvo literalmente e eu tenho certeza que o que há de vir, né, É. Sabe eu, que eu, eu quero estar é, preparado. tem uma Essa que é a frase, verdade. vereador, que eu acho muito legal, que eu uso muito, que é assim: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É obrigatório. Você pode querer ou não querer plantar, mas se você plantou, a Isso é colheita verdade. ela tem que vir. Ela é princípio da natureza. Meu amigo, para caminhar para o fim do nosso podcast, eu vou te falar uma palavra e você fala o que ela significa para você. Política. DNA. No DNA. Tá no DNA. Tá no Tá DNA. no sangue. Faz parte do seu ser. Faz parte do meu ser. Eu acho que sem a política eu não me vejo, né, Uhum. numa empresa, não me vejo num escritório. Eu não me vejo, eu me vejo, Com o né, povo. com o povo, ajudando o povo, lutando, enfim, eu me vejo dessa forma. Uau. Tá no DNA. Senhor Jânio Gonçalves. A raiz, né, cara?
ele para mim é tudo, né? Hoje eu sou quem eu sou, graças a ele, tenho um carinho enorme, respeito, hum, assim, acima de tudo, né? Ele tá vivo, né? Então é meu oráculo, né? É o cara que eu consulto sempre, é o cara que na dificuldade eu ligo, peço uma opinião. E eu estou hoje vereador graças a ele, até porque ele foi o cara que me inspirou, né? A estar onde eu estou hoje. Então, para mim é Hum. tudo. E por último aqui, não menos importante, a Andréa. A André é meu porto seguro, cara. Ela é minhas pernas, meus braços, né? É a pessoa que, nas horas mais difíceis, né, da minha vida, na hora mais difícil, foi ela que estava ali, falando pra mim: você consegue, você tem um coração bom, você é uma pessoa que Deus ama e tenho certeza que vai, né, ser quem você quiser. Só depende de você. Então foi a pessoa que sempre esteve do meu lado, nas horas mais difíceis, inclusive, me levantando minha moral, meu ego. Muito bom. Parabéns. Né, enxugando minhas lágrimas, né? Você quer falar alguma coisa para ela ali na câmera? Ah, não, dizer para ela, né, que eu amo ela de coração, né? É minha parceira, minha amiga, minha esposa, minha conselheira, é tudo, né? Parabéns. É isso. Parabéns, André. Nenhum homem chega onde chega, ó, sem um pilar chamado a esposa, né? Eu ouvindo a sua história, é claro que eu lembro da minha, porque só ela sabe o deserto que a gente passou. Mais até que os nossos Mais pais. que os próprios pais, sim. Levi, parabéns pela sua história, pela sua jornada. Que Deus continue abençoando e honrando, né, o trabalho que você vem fazendo pelas pessoas, comunidade, pelo bairro. E que a sua história política ela consiga atingir mais pessoas, tanto por essas redes. Hoje a internet ela divulga, né, ela encontra pessoas que estavam Sim, apenas adormecidas. Então, tenho certeza que muitas pessoas que se encontram em algum deserto, elas vão conseguir encontrar uma força por onde você está hoje. Porque às vezes ela recebeu um conselho de quem também está no deserto, ela fala, tá, mas você também está aqui no deserto comigo. Mas eu estou ouvindo o conselho de alguém que já saiu do que deserto, já né? saiu, Então isso muda literalmente. tudo. Então eu tenho Sim, certeza que vai atingir essas pessoas, vai atingir pessoas que buscam um dia galgar esse cargo político e também aqueles que querem continuar o legado do pai e honrar também esposa e filhos. É, parabéns pela sua participação. Tem alguma última mensagem para as pessoas? olha, doutor Paulo, eu quero primeiramente agradecer mais uma vez aqui o convite, né? Quero também dizer a todos aí que estão aí, que está no deserto, né, Paulo? Que o deserto ele é passageiro até o momento que a gente queira, né? Então você que deseja, né, tem esse desejo de sair, tenho certeza que você vai encontrar, né, um apoio, uma estrutura e que tenha a mente aberta para poder receber essa mão, né, que vai Uhum. ser estendida para você. Você tem que ter muita mente aberta, boa vontade e pensamento positivo de que a vida vai melhorar, porque a vida melhora, é um dia de cada vez, né? Não é um estralar de dedos. É lógico que leva-se um tempo, mas eu tenho certeza que vai sair. E a Bom, gente pode chegar onde a gente quiser, basta a gente querer, ter força de vontade, né? E ir para a luta, né? Acordar cedo, procurar aí se alimentar bem, fazer uma atividade física que faz atividade muito bem física. também, exercitar o cérebro, né? Oxigenar o Cabeça, cérebro, né? oxigenar o cérebro, ler livros, né? Ler bons Ah, livros aí que eu tenho certeza que, enfim, a gente pode mudar a trajetória da nossa vida também, aham. com certeza. E eu tô aqui como testemunha, né? Sou uma testemunha viva de que realmente quando a gente quer, a gente consegue sair. Parabéns, meu amigo. Uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, doutor, mais uma vez. Você e toda a sua equipe aí de trabalho aí, né?
Tamo junto. Obrigado. Amigos, esse é mais um podcast. E fica aqui o recado, né? Depois de uma tempestade tem o quê? O sol. Então, não importa onde você está, aonde você esteve, o que importa é que a vida é feita de datas e marcos e ciclos, né? Coloque uma data na sua vida para um propósito ou para o fim de um deserto. Tá? Esse é mais um podcast, a história aqui do nosso amigo vereador Levi, aqui de Barueri. E nos acompanhe, nos siga aí, compartilha, curta. Passa o seu Instagram, meu amigo. Passa o Instagram para as Claro. pessoas. Meu Instagram, vereador Levi, tá lá. Você vai seguir a gente aí. E tem tudo lá, né? Nossos trabalhos, nossos projetos, nossas conquistas, né? São feitos de conquistas aí. E tá lá. Só acessar, @vereador Levi. Vereador Levi. Você encontra a gente lá. Muito bom. Esse é mais um podcast. Parabéns para você que nos acompanhou até aqui e nos vemos até a próxima.